nos céus. Santificado seja o teu nome em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Poderosa águia que no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanho, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Recomeçar, renascer, recomeçar, renascer. O ser espírito leve mergulha na carne, faz vibrar a música de viver. Latente a esperança de vencer, buscando no bem de hoje acender a estrela da noite, recomeçar, renascer, recomeçar, renascer. É tempo de aprender, primavera de emoções, é tempo de sorrir, verão nos corações, tempo de armazenar, outono semeia a luz.
orgulhoso a caminho da humildade. Brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança a liberdade. Brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança. É tempo de aprender, primavera de emoções. É tempo de sorrir, verão dos corações. Tempo de armazenar, outono semeia ilusões. Chega o inverno, dor bendita, vai pôr em prova a vida. Reconduz o orgulhoso a caminho da humildade. Brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança a liberdade. Brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança liberdade. Vem sentir o que eu senti quando descobri que o amor é a fonte da vida. Deixa que a fonte fecunda da regra de ouro, tesouro real, num banho de luz, te amplia a visão, te eleve a emoção, pra que não mais confundas o amor e ilusão que o vento arrasta como folhas secas caídas no chão. Deixa ouvir a doce melodia, poema, canção, tangentes, acordes vibrantes da harpa do teu coração. Deixa tua alma escutar doce sinfonia, a voz de Jesus penetrando o teu ser. Deixa sentir-te que és Pedro, em quem ele confia, o amado, a pedra angular. Deixa tua alma escutar. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta
sempre te amarei. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Deixa sentir-te que és Pedro, e à frente tu seguirás. Que a paz, que a luz e que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sempre em nossos corações. Na nossa lição de hoje, nós temos o capítulo 130, na esfera íntima do livro Fonte Viva, pelo nosso querido Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier. É um texto que nos pede reflexão, que nos pede atenção para a nossa percepção melhor sobre a situação, que nos convida para o nosso melhor desenvolvimento espiritual. Então, vamos trabalhar. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Paulo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. A vida é máquina divina da qual todos os seres são peças importantes. E a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma, em forma de paz e resignação. Não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete. Não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a terra nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso
e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Observemos, assim, a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Vou ler novamente o último parágrafo. Olha só. Observemos, assim, a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Viu? Que fazendo bem, nós vamos conquistando melhores possibilidades. Fazendo o bem, nós vamos conquistando maiores possibilidades. Fazendo o bem, mais condições de conseguir fazer o bem adquirimos. Isso significa o quê? Fazendo o bem da melhor forma possível, mais adquirimos a condição de sermos bons. Atenção! Atenção! Quer ser bom? Faça o bem. Mas tem gente que faz o bem e não é uma pessoa boa. Está a caminho, tem gente que faz o bem com interesses. Existe essa possibilidade também. Mas está a caminho. Um dia vai despertar. Tem gente que os interesses são negativos e nem o bem faz. Estou dizendo que, então o senhor está defendendo quem faz o bem por interesses? Vamos pensar de forma mais harmônica. O que eu estou dizendo é que Deus retira o bem até do mal que fazemos. E tem uma história que eu já ouvi uma vez, que eu vou reproduzir aqui para vocês entenderem um pouco isso, Que tudo depende da nossa perspectiva, porque não adianta ficar exigindo dos outros só a perfeição e o ideal, quando a gente às vezes não está disposto nem a fazer 50%, ou até diz que tem disposição, mas ainda não consegue. Então, lembra do Evangelho, com a medida que medirdes, também será medido. Bom, vamos, Havia um senhor rico, muito materialista, ateu, e que buscava todas as oportunidades possíveis para ridicularizar a fé, a crença em Deus e as pessoas. E aí, como tinha lá um programa, aí contratou umas pessoas para que fosse levar uma cesta básica generosa para alguém. Mas a condição, a obrigação da pessoa era gravar
Cravar. Porque na hora que estivesse lá, que entregou e que a pessoa, muito obrigado, oh meu Deus, ou então, quem mandou, porque tinha que dizer assim, olha aqui, mandaram entregar isto para a senhora. Meu Deus. Vai ter que dizer, quem mandou entregar foi o diabo. Que eu quero ver o resultado. Porque esse povo fica dizendo que foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, só porque fez uma oração. Deus não existe, dizia o homem. E assim, quando localizaram lá uma casa assim, de maior necessidade, de maior necessidade, eles se fortificaram, se prepararam para gravar tudo, bateram na porta, chamaram a senhora e entregaram a cesta básica. Generosa. E ela começou a se emocionar e chorou, meu Deus, oh Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Aí, olha para os homens e dizem assim, mas quem mandou me entregar? Aí, havia ali um certo prazer, a missão será cumprida. E aí o homem disse assim, quem mandou entregar foi o diabo. Aí ouviu a mulher dizer, é verdade. Realmente temos que ter muita fé. Porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Entenderam? Não estou dizendo que é para sermos estacionados evolutivamente. Não tem pressa, não. Há um ritmo evolutivo. Vamos buscar sim dar a nossa contribuição da melhor forma que possamos. Vamos contribuir para a melhoria da Terra, do nosso planeta. Vamos fazer a nossa parte. Vamos sim ajudar dentro do melhor. Mas não percamos de vista a relatividade das situações e das possibilidades humanas e espirituais. Quando vemos no texto, 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Isso aqui nós podemos pegar fazendo uma interpretação mais extensa, porque nós podemos, assim, além do contexto, podemos nos referir, como está aqui, e no que diz respeito à cooperação como o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Cooperação. De que forma? Ajudando, ouvindo, escutando, falando coisas sábias, coisas importantes, essenciais, orando, utilizando as faculdades mediúnicas, compartilhando as possibilidades que já tem, se a necessidade da pessoa é material, que ajude. Ora, nós vamos construindo cada vez mais possibilidades importantes para a nossa realização maior. E assim,
quando nós nos dispusermos a efetivamente gerar em nós o melhor sempre, nós estaremos cooperando. E sabendo que a nossa cooperação é fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Quem gosta, por mais que a pessoa queira que o outro fique dependente, para se sentir valorizada, porque está fazendo as coisas, chega uma hora que cansa, chega uma hora que alcançamos o nosso limite, chega uma hora que pesa. Por isso, todos nós precisamos cooperar sempre, em qualquer situação. Ah, mas o bebê coopera como? Vamos pensar segundo que pressuposto? Segundo que concepção? O bebê é só um pedaço de carne ou é um espírito que ali está encarnado? Sim. E a depender da condição do espírito, mesmo estando em um corpo ainda ali, com as possibilidades de autolocomoção, com as possibilidades comunicativas, com as possibilidades de autonomia restritas ao desenvolvimento corporal. Como pode cooperar? Sendo tranquilo, sendo calmo, não chorando tanto, reclamando as coisas. Mas como? Sim, tem bebê que fica, Aí vamos dizer, precisa ser trocado, tá na hora da aguinha, tá na hora da comida. E às vezes até falamos, e você nem chora? Nossa, mas meu filho, olha, Deus me deu um presente. Meu filho dorme a noite toda. Que digam aí os pais que não conseguem dormir, porque o bebê não dorme e ainda chora. Doutor Renz, tem causas? Claro que tem causas. Não existe efeito sem causas. Então queremos lhe dizer que até um bebê pode cooperar. Ele não tem como lavar a mamadeira dele, Ele não tem como se trocar. Sim, e aí temos a condição espiritual, e aí temos as circunstâncias, e aí temos características que irão constituir a personalidade em formação. Faz um teste. Os pais. Especialmente, quem tem um filho só pode também, mas quem tem mais de um. Lembra aí quando era bebê, quem era que mais reclamava, que mais chorava, entende? E depois que cresce. Se o processo educacional, atenção a isto, se o processo educacional não for tão eficiente para alterar aquela característica, como vai ser quando uma criança maior, como vai ser quando adolescente, como vai ser quando adulto, como vai ser como idoso. Pois estamos falando da essência espiritual, Estamos falando do espírito que cada um é, das suas características, mas atenção, também estamos falando e essencialmente estamos falando da possibilidade de mudar essas características,
de mudar essa forma de ser, esse modo de sentir as coisas. Afinal de contas, o título da nossa reflexão é Na Esfera Íntima. Nada existe sem significação, diz-nos Emmanuel. Ninguém é inútil. Ele disse ninguém. Ele não disse assim, só depois que cresce. Ele não disse assim, olha, depois que aprendeu a falar. Ele não diz assim, não, depois que está trabalhando, ganhando dinheiro e colocando em casa, ajudando em casa. Até porque, convenhamos, tem gente que começa a ganhar o próprio dinheiro e não se toca. Não se toca. Certo? Não desperta que precisa ajudar. Que precisa ajudar. Mas foi mantido até agora. E agora não quer dar nenhuma ajudinha. Lembre que se der uma ajudinha, vai melhorar a condição de todos. Além de aprender a fazer o exercício da responsabilidade, inclusive, e no caso, financeira. Doutor Hans, eu nunca ajudei em casa, mas a partir de um dado momento não precisou mais comprar certas coisas para mim. Você está falando da roupa, às vezes até de marca, não, do sapato, da sandália, do tênis, que agora você compra à sua vontade. Tá certo. Mas é verdade, isso gera uma ajuda. Mas não é coletiva. Não, mas a parte que iria gastar comigo em relação a isso, já está usando para o geral. Gostei da inteligência. Mas continua devendo na cooperação. Porque essa é uma ajuda indireta. Eu quero ver a ajuda direta. Mas se eu for dar uma ajuda direta, eu não vou poder comprar as coisas que eu compro para mim. Será que isso seria uma forma de egoísmo? Vamos despertar? Mas aí agora seria um outro problema, não? Quanto? Escolha. Veja. Avalie. Avalie. Eu estou tentado aqui para não dar uma sugestão. À luz da tradição cristã. Já pensou no que pode ser? À luz da tradição cristã. Dízimo. Dr. Hans agora está resolvendo falar em dízimo. Na sua própria casa. Não entendi. 10%. Só que eu acrescento pelo menos. Pelo menos 10%. É possível? Teria a condição? Tem a disponibilidade? E olha que isto é muito interessante. Dr. Hans, eu só ganho um salário mínimo, Dr. Hans. Se eu der 10% do meu salário mínimo, é muito. Né? Tá certo. Se você ganhasse 100 mil e fosse dar 10%, você ia dizer, mas Dr. Hans, 10% é muito. Só que aí tinha outro significado, não? Para dar 10%, eu teria que dar 10 mil. Dar 10 mil é muito. É? Mas você quer do bom e do melhor. Dr. Hans, mas se eu ganhasse 100 mil, eu não ia precisar dar 10%. Eu bancava tudo. Será
Quem não consegue dar 10% do seu salário mínimo conseguiria bancar tudo, que vai ser bem mais do que 10%. Só motivos de reflexão. Só. Volto a dizer, veja o quanto pode. Veja o quanto quer. Veja o quanto consegue. Aí, e se eu não morar mais com meus pais, por exemplo? Porque isso também serve para os cônjuges. Isso também serve para os cônjuges. Muito bem. Eu preciso ajudar? O que é que acha? Já ouvi isso. Mas eu não me casei para poder bancar as contas da casa, não. Não entendeu ainda o que é cooperação, Não entendeu ainda o que é cooperação. Mas meu marido não precisa. E estou falando meu marido aqui agora, pegando o padrão tradicional, Mas serve para qualquer lado. Mas meu marido não precisa. Ele pode não precisar, mas todos precisamos exercitar a cooperação. Doutor Hans, mas eu não trabalho, mas eu coopero. Como? Não deixando as coisas gastarem em excesso. Como? Fala tudo para poder servir de orientação, de exemplo. Eu não deixo as luzes acesas sem necessidade. Eu não deixo o ar-condicionado, o ventilador, o fogão. O fogão, doutor Hans? Tem gente que deixa. Tá aqui fazendo outra coisa porque tirou do fogo, porque não vai botar, e de repente fica lá o fogo ligado. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, o que for, sem precisar. Alguém faz isso? Não. Deixar a torneira ligada sem necessidade. Alguém faz isso? Não acredito que alguém faz isso. Faz. E assim, estou dando aqui um exemplo. Algumas situações. Deixar as coisas se perderem. Comida estragar. Passar a validade. Pessoas morrendo de fome. E vamos jogar fora porque passou a validade. Quero dizer que todos podemos cooperar. Como nosso irmão Emmanuel colocou, ninguém é inútil. Mas para ser útil, precisa ter a disposição, precisa ter a capacidade de percepção, precisa ter um planejamento, precisa ter uma visão das coisas. Eu estou falando de quê? De conquista do espírito. Se eu vou limpar a casa, se eu vou lavar uma roupa, se eu vou lavar um prato, se eu vou... O que eu estou usando ali? Dei um exemplo da água, da torneira, mas em termos do sabão, do detergente, do que for, eu uso em excesso? Ou acredita que quanto mais colocar, vai ficar mais limpo? Inclusive eu posso botar uma dose excessiva de qualquer substância de limpeza e ficar muito mal limpo, porque eu não fiz a outra parte como deveria ser. Entende o que estou dizendo? Tudo isto reflete a nossa esfera íntima. O como lidar com as situações. Vou para uma questão mais simples ainda, que é um problema global.
Eu não pretendo tomar um copo de água cheio, mas eu coloco cheio, tomo metade, tomo um terço, tomo 3/4 e jogo fora o resto. Mas, doutor Hans, a água é um problema global. E a humanidade já viveu em vários momentos problemas de escassez da água. Ou esquecem que tem muitos lugares que vivem secas profundas, a ponto de morrer gado, morrer plantas, morrer pessoas. Dizendo assim, e não só dizendo assim. Todas essas questões refletem a nossa intimidade, a nossa interioridade, o despertar da nossa consciência frente às situações, frente às situações. Pouco importa a nossa idade. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. De si mesmo. Quantas pessoas dizem, agora eu sou inútil, não sirvo para nada, sou um paralítico. Olha o que nosso irmão Emmanuel diz. O próprio paralítico atado ao catre da enfermidade pode fornecer aos outros a paciência e a calma em forma de paz e resignação. Que maravilha! Não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. O que tem gente que gosta de se meter nas atividades dos outros a pretexto de ajudar e só atrapalha. Mas por quê? Vai buscar lá, faz uma investigação no que diz respeito a personalismo, que você vai encontrar muitas variáveis interessantes, Muitas variáveis interessantes. É tanta gente que quer mandar sentar no cargo, na função, ou seja, na obrigação de fazer isso. Uma coisa é cooperar e saber cooperar, sim? Mas vamos em frente, vamos aprendendo cada vez mais como fazer, Vamos agradecer a Jesus a oportunidade que temos de despertar cada vez mais a nossa experiência de espiritualidade, de clarividência sobre a vida, sobre o mundo, como nos relacionarmos no nosso dia a dia com nós mesmos, com as nossas características, para bem fazermos o melhor que podemos por nós e pelos outros e por nós mesmos. E assim fazendo, estaremos atendendo à vontade de Deus. Que Deus continue nos amparando e nos fortalecendo cada vez mais, hoje e sempre. Que assim seja. Às vezes pensamos muito separadamente, Muito separadamente. É como se essas coisas do nosso cotidiano não tivesse qualquer relação com a nossa esfera íntima. Evangelho, capítulo 19, 19. A fé transporta montanhas. O poder da fé é o item da nossa reflexão. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhes disse: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei?
traze-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino e ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: por causa de vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 19. É certo que, tomada em um sentido literal, a confiança em suas próprias forças torna a pessoa capaz de executar coisas materiais que não poderiam ser feitas quando se duvida de si. Mas aqui é preciso entender essas palavras unicamente no sentido moral. As montanhas que a fé levanta são as dificuldades, as resistências. Em uma palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo frente às melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer-se os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Olha a crença limitante, Olha a crença limitante. Muito bem. Numa outra acepção, disse fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de se atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez, faz que se vislumbre pelo pensamento o objetivo que se procura e os meios de se chegar até ele, de modo que aquele que a possui caminha, por assim dizer, a passo seguro. Tanto em um quanto no outro caso, ela pode fazer que se cumpram grandes coisas. A fé sincera e verdadeira sempre é calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, pois, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certo de chegar onde quer. Já a fé insegura sente sua própria fraqueza, mas quando ela é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e crê suprir a força com a violência. A calma, na luta sempre, é um sinal de força e de confiança. Vou ler de novo esse, A calma na luta sempre é um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida sobre si mesmo. É preciso que se evite confundir fé com presunção. A verdadeira alia-se à humildade. A verdadeira fé alia-se à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumentos da vontade de Deus não pode nada sem Ele. É por isso que os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos fé que orgulho. E o orgulho sempre é castigado cedo ou tarde pela decepção, e os fracassos
que lhes são infligidos. O poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Olha só, o poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Através dela, o homem age sobre o fluido agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Olha os passistas, atenção! Por isso, aquele que acrescenta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, através apenas da vontade dirigida ao bem, operar estes estranhos fenômenos, tanto de cura como outros, que no passado eram tidos como prodígios e, todavia, são apenas as consequências de uma lei natural. Este é o motivo pelo qual Jesus diz a seus apóstolos: se não curastes, é porque não tinhas fé. Olha, Jesus, quem quiser ficar discutindo, quem quiser ficar debatendo, quem quiser ficar, fique. Com Jesus, basta compreendermos e entendermos as lições que ele nos ofereceu. Tem gente que quer discutir e debater o pensamento de Jesus, partindo sabe de que pressuposto? Isso eu concordo, isso eu não concordo. Pai, perdoa-lhes, eles ainda não sabem o que pensam, o que falam e o que fazem. Um espírito na condição de Jesus e com a missão de Jesus e a função dele conosco é o contrário. A gente tem que se ajustar, entender a mensagem e se modificar. E não ficar se achando, nisto aqui eu não concordo com Jesus. Nisto aqui eu não concordo com. Nisto aqui eu não concordo com. No nível de Jesus. Em relação aos outros, eu não preciso dizer nada, não? Agora, também vejo como um problema, eu discordo e não propõe nada. E mais do que isso, não propõe nem faz. E se propõe, também não busca fazer. Aí nós caímos nos problemas da incoerência, não? Jesus chamou isto de hipocrisia. Hipócritas. Falam, mas não fazem. Discordar por discordar não é algo que se possa ter e considerar como referência, não? Não é verdade? Então, disposição, fé, alegria, vontade de viver cada vez mais, disposição, e vamos seguir em frente e realizar a nossa missão na Terra, nos tornarmos melhores, cooperarmos uns com os outros, modificar nossa esfera íntima, evoluirmos, progredirmos, amar mais, fazer a caridade, fora da caridade não há salvação. E as soluções ficam bem mais difíceis, do dia a dia. Então, o convite está feito, que possamos nos dispor cada vez mais a fazer a nossa parte. Esse texto é maravilhoso do Evangelho. Quantas informações importantes nos traz. Olhe, não confunda fé com presunção. Porque a verdadeira fé alia-se à humildade. Para com a arrogância. Aquele que tem fé, por mais que ele participe de realizações prodigiosas, ele sabe que não faz o que faz, porque Deus permite.
Ah, mas eu desenvolvi minha condição. Mas essa condição só foi desenvolvida porque a condição foi dada por quem nos criou. Para com essa necessidade de se achar tão especial, de se achar diferente dos outros, de se achar melhor do que todo mundo. Ah, doutor Hans, mas eu não gosto de coisa errada, eu não me acho melhor do que todo mundo. Olha, mas as pessoas que ficam criticando tudo se acham sim melhor do que todo mundo. Mesmo que já sabendo que isto aí cria o disfarce de dizer, olha, eu não faço as coisas certas não. Eu também erro, mas aí sempre está evidenciando os problemas dos outros. E aí, para fazer bem o quadro caricatural, é mais ou menos assim, olha, eu não sou perfeito não, eu também ainda erro. Assim, só consigo acertar 99,99% das coisas que eu faço. E aí quem está ouvindo atento faz, eu ouvi direito? 99,99%, só não é 100% por conta de 0,1%. É isso mesmo? Não. 0,01%. Ah, perdão, desculpe. É menos ainda. Às vezes, de forma completamente inconsciente, é assim que nos sentimos. Eu ainda tenho algum erro, 0,01. Porque 99,99 eu já acerto. Essa possibilidade existe? Existe, claro. Em termos evolutivos, claro que existe. A questão já é a nossa condição? Eis a questão. Então, o capítulo é o 19. O título é A Fé Transporta Montanhas. E o item é o poder da fé. Aí lemos o item 1, o item 2, o item 3, o item 4 e o item 5. O 1 traz a citação de Mateus. O 2, Kardec nos faz uma reflexão sobre o sentido literal, não? Comentando aí a citação. No 3, ele apresenta uma outra concepção da fé, a confiança, essa relação, e aí nos fala no mesmo item depois sobre a fé sincera e verdadeira, e dá características, que sempre é calma, ela dá a paciência, que sabe esperar. No item 4, ele nos chama a atenção para evitar a confusão entre fé e presunção. E no capítulo 5 ele nos fala sobre essa relação entre a fé e a ação magnética. As curas, os alívios, as nossas atuações. Então, fica a reflexão para todos nós, certo? Muito bem, vamos agora conduzir o tratamento em que vocês vão participar de forma consciente. Já sabe que desde o começo a equipe espiritual está atuando. Agora há a possibilidade de se dedicar de forma mais consciente, mais profundamente, se abrindo psiquicamente para a possibilidade, para o exercício. Então, vamos construir uma realidade melhor para nós. Vamos sim efetivar as nossas possibilidades melhores para que o bem aconteça através de nós. E é com essa disposição, com esta amorosidade que nos colocamos à disposição,
respirando suave e profundamente. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Enche os pulmões e o abdômen. Esvazia. Ou, se preferirem, enche o abdômen e os pulmões. Esvazia. Isto. Continua respirando. Continua entrando na frequência do atendimento. Continua buscando sentir a paz que nos envolve. Continua pensando em Jesus. Continua sentindo o amor e a atuação do Mestre em nossas vidas, atendendo às nossas necessidades. Atendendo às nossas necessidades, sejam elas quais sejam. Isto. Respirando suave, calmamente. Suave, calmamente, despertando em nossos corações cada vez mais a condição de contribuir. Pensa na luz, pensa em Jesus, vibra na luz, vibra com Jesus. A equipe espiritual está aplicando os passes, harmonizando seu centro de força, seu sistema energético, estimulando seu sistema imunológico, fortalecendo seus pulmões, seu coração, distensionando, desestressando os seus intestinos, relaxando as suas articulações, os seus tendões, os seus nervos, a sua musculatura, ajustando a estrutura óssea, sua coluna, seu quadril, relaxando e atuando para desinflamar as suas estruturas, sejam elas ósseas, musculares, os tendões, os nervos, o nervo ciático, isto. Os tornozelos, joelhos, quadris, a lombar, a cervical, relaxando o pescoço, o trapézio. Relaxa. Respira fundo, serena a sua mente. Confia em Jesus. Confia em Deus. Confia em seu mentor espiritual, seu anjo guardião. Confia na equipe espiritual, que são formadas pelos mensageiros de Deus, Isso, os que colocaram água para ser fluidificadas, já foram fluidificadas. Os que necessitavam de desobsessão, já concluímos. Isto. Lembra de tomar a água fluidificada. Lembra de todo dia fazer o exercício respiratório. Respira, mentaliza uma luz, uma energia que você vai inalando. Pode usar a sua intuição para, por exemplo, pode só pensar nisso. Se quiser pensar em uma cor da energia, usa a sua intuição de acordo com a sua necessidade, não é? E pode ser a verde, a energia na cor verde, amarela, laranja. Usa a sua intuição. E se no outro dia for a mesma cor, pode ser ainda a necessidade do momento, da sua necessidade pessoal naquele momento. E sente que não somente inala pelas narinas, mas por todos os poros, para todos os corpos, corpos materiais, corpos espirituais. Isto, respira suave, profundamente, fazendo uma suave retenção
e aí expira, coloca para fora, mantendo a concentração, mentalizando a absorção da energia que Deus disponibiliza para todos nós. Isso, como fluido cósmico, as energias da natureza, do amor de Deus para todos, que Jesus tão bem exemplificou e nos ensinou. Agora, nós vamos agradecer a Jesus a oportunidade dos atendimentos. Colocou a água para fluidificar, lembra de beber. Lembra de beber. Não adianta botar para fluidificar, ficar lá e não beber. Isto é remédio espiritual. Jesus abençoa essas ações. E assim, com Jesus e por Ele, por nós, por nossa família e por toda a humanidade. Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos para todos nós. Que possamos ter saúde, que possamos ter paz, que possamos sentir felicidade, que possamos ter alegria nas nossas relações, no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos, que possamos ter gratidão, que possamos nos fortalecer na fé, na esperança, na caridade, cada vez mais. Cada vez mais. Isto. Graças a Deus. Mestre Jesus, receba nossa gratidão com todo o amor do nosso coração. Hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que todos possamos estar bem, nos sentindo melhores, mais fortalecidos, confiantes de que podemos fazer o nosso esforço. Então, terça, 8 horas, 20 horas, melhor dizendo, temos Evangelho e Atendimento Espiritual. Quinta, 8 horas da manhã, portanto, Evangelho e Tratamento Espiritual. E domingo temos a palestra 18 horas e o atendimento espiritual. Então que possamos com Jesus permanecer cada vez mais fortalecido e que busquemos sempre viver em paz. Muita paz para todos. Que assim seja. Chico Xavier, obreiro das Minas Gerais, tão grande é a tua missão. És o companheiro da paz, teu exemplo é a maior prova de renovação. Tu vences com a humildade e a caridade no coração. Chico, obrigado pelas comunicações que consolam tantos corações. Todos querem te abraçar. Chico, nunca pensastes que terias um dia o grande dom, a psicografia, a esperança divina nas tuas mãos. O bom Jesus vai à frente a te guiar, com Emmanuel auxiliar nesta divina tarefa de ajudar.
meu Jesus, nunca ficaremos sós, mesmo Chico distante de nós. É grande a nossa gratidão. Chico, obrigado pelas comunicações que consolam tantos corações. Todos querem te abraçar. Chico, nunca pensastes que terias um dia o grande dom, a psicografia, a esperança divina nas tuas mãos. O bom Jesus vai à frente a te guiar, com Emmanuel auxiliar nesta divina tarefa de ajudar. Ó meu Jesus, nunca ficaremos sós, mesmo Chico distante de nós. É grande a nossa gratidão.